Josué capítulo 4, seja bem-vindo a mais uma leitura de mais um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos ver aqui, o que aconteceu no decorrer da travessia. Nós vamos ver Deus deixando um sinal. E Deus, ele sempre deixa um sinal para mostrar para as gerações futuras o que ele fez. E nós conhecemos isso hoje como os testemunhos, como as maravilhas, né? E Deus, ele é especialista em deixar sinais. E eu creio que nesta leitura que nós vamos ler hoje, ele vai deixar um grande sinal, um grande milagre na tua vida para abençoar você, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura aqui, Josué capítulo 4, seja bem-vindo, né? Já assina aqui a sua lista de presença aqui nos comentários, coloca o seu nome presente na frente, porque você está lendo a Bíblia toda comigo, um capítulo por dia, e está sendo uma bênção, tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela abençoa as nossas vidas, né? Vamos lá, diz assim, ó: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar aonde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então Deus deu uma ordem para eles, falou: vocês passaram pelo meio do Jordão, aonde vocês pisaram, e pega 12 pedras dessas, pega 12 pedras de dentro do Jordão, porque as pessoas sabiam, né? As pessoas sabiam como que eram as pedras ali, pessoas que presenciavam ali algo quando havia uma seca, as histórias dos antigos, eles sabiam como que era uma pedra, principalmente essas que ficavam mais lavadas lá no fundo, né? Então, aquilo ali era como Deus falando para eles: eu quero que vocês tirem essas pedras para mostrar para todo mundo que vocês passaram por aí a pés enxutos, né? Isso nós vamos ver que eles vão levantar um altar com essas pedras aqui, porque Deus, ele quer que nós nos lembremos dele não só no momento que estamos passando, ele quer que nós nos lembremos dele para todo o sempre, né? Até o fim. E ele diz assim no versículo 4, ó: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem sobre o que significa estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial dos filhos de Israel. Tá vendo? Quando as próximas gerações perguntassem o que era aquela pedra seria lembrado como aquele momento, né? Aquela pedra seria lembrada como o momento que Deus abriu aquele Jordão, fazendo um milagre para que aquilo fosse um combustível, fosse um ânimo novo diante de novas gerações, para que eles possam também ali desfrutar dos milagres que só Deus pode fazer, né? Continuando aqui a leitura, diz assim o versículo 8, né? Ele fala assim, ó: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo ao alojamento, e aí depositaram elas ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, do lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parados no meio do Jordão em pé, até que se cumprisse tudo quanto o Senhor, por intermédio a Moisés, ordenara a Josué, que ele falasse, né, ao povo, e o povo se apressou em passar. Tendo passado,
Todo o povo então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente com os filhos de Israel, como Moisés tinha lhe dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Olha que interessante. Nós vimos, Deus falando lá no capítulo 3, no versículo 7. Se você não leu, leia, vai dar um pulinho, foi a leitura de ontem. Nós vimos que Deus falou para Josué: Josué, eu vou te engrandecer. Eu vou te engrandecer para que todos vejam que eu sou contigo. E aqui está o cumprimento dessa promessa. O que eu quero que você entenda aqui no meio dessa leitura que estamos hoje aqui de Josué 4. Deus ele tem prometido muitas coisas para você. Deus tem prometido muitas bênçãos para você. E essas promessas, elas vão se tornar realidade. Então receba. Deus tem prometido para você que você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Deus prometeu que a tua família vai ser abençoada. Então a sua família vai ser abençoada. Deus prometeu que você vai prosperar, que Ele vai te honrar, que Ele vai abrir as portas. Então Ele vai. Que Ele vai te curar. Então Ele vai. Que Ele vai restaurar e abençoar o seu casamento. Você vai viver como quem sonha no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Então, Ele vai fazer, porque Ele é fiel, tá bom? Então, versículo 15, continuando, diz assim, Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi o Jordão. Ao subirem no meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança, assim que a planta dos pés dele puseram em terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. O que aconteceu aqui? Nós vimos que a hora que eles foram atravessar, a arca foi na frente dos sacerdotes. A hora que eles pisaram a planta dos pés, encostou na beiradinha da água, o Jordão se abriu. Eles foram caminhando até o meio do rio, e o rio aberto, o Jordão. Quando eles atravessaram ali até o meio, eles pararam e o povo foi atravessando, ultrapassando eles, porque eles ficaram parados ali para o mar continuar. O mar não, o Rio Jordão continuar aberto, assim como foi no Mar Vermelho também, Aí quando eles ficaram ali, todo mundo passou, chegou do outro lado. Aí Deus falou: fala para eles que agora é para eles subirem. Eles subiram. Quando eles chegaram ali no topo da ribanceira, que saíram ali os sacerdotes com a arca, o Rio Jordão voltou ao normal, Que maravilha. Versículo 19, continuando aqui, diz assim: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber aos filhos, dizendo: isso passou em seco. Eles passaram, Israel passaram em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temam ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que maravilha! Olha que bênção! Olha que maravilha o que Deus faz, Deus é Deus de sinais, E um desses sinais está bem pertinho de acontecer na tua vida. Um desses sinais está bem pertinho de acontecer na sua saúde. Um desses sinais está bem pertinho de acontecer aí
nas suas finanças, na sua vida espiritual, no seu ministério. Deus vai fazer um reboliço na tua vida por esses dias. Toma posse disso e quero te deixar aqui um convite todo especial. O primeiro convite, que é até um pedido também, é para você fazer parte desse projeto de ler a Bíblia todos os dias comigo aqui. Faz essa aliança com Deus, tira esse minutinho. Quando você acordar pela manhã, põe o celular do lado ali, fica ouvindo. Tira um tempinho para ler a Bíblia, se você não puder parar ali para ler mesmo, fica ouvindo, medita, põe um foninho de ouvido, entra aqui e acompanhe. Deixa a sua lista de presença aqui assinada. Não fique sem ler, se você não pode ler durante o dia, leia à noite, faz esse voto com Deus. E o segundo pedido seria que você compartilhasse esta bênção com muitas pessoas e chamasse elas para viver essa fé com a gente, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês aqui todo dia, lendo a Bíblia, um capítulo por dia, juntos aqui no canal Bispo Fabrício Dias, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, eu te aguardo aqui amanhã. Amanhã nós vamos ver o capítulo 5 de Josué, vamos ver a circuncisão sendo realizada, uma nova Páscoa sendo realizada, o próprio Deus vai aparecer para Josué amanhã, que agora vai trocar a estratégia. Até esse momento, Deus estava indo, na frente como coluna, estava indo ali dando livramento. Agora vai mudar a estratégia de Deus, porque agora é tempo de guerra, agora é tempo de peleja. Então vai chegar o anjo guerreiro aqui que nós vamos ver amanhã aparecendo para Josué, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, se Deus nos permitir. Tchau!